Vamos lá. Como eu ia falando, o tema central desta quinzena é o processo migratório, certo? Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o que eu chamo às vezes de a mãe das imigrações, né? Que é esse processo do homem, da saída do homem, né? Lá da África até o povoamento de toda a terra, vamos dizer assim, até o povoamento de toda a terra, certo? Então, para que a gente vai falar um pouco aqui nessa aula sobre esse povoamento, né? Essa migração, certo? E vamos também falar sobre o Homo erectus, Homo sapiens, o Neanderthalis, e também sobre os períodos dessa conhecida por nós também como sociedades ágrafas ou pré-história, certo? Nós vamos conhecer aqui o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Entre o Paleolítico e o Mesolítico, nós temos entre o Paleolítico e o Neolítico, nós temos o Mesolítico, tá? Que é um períodozinho de transição. Mas vamos lá, qualquer dúvida você digita aí no chat, ok? Nós temos aqui o processo de evolução do homem, é interessante a gente abordar isso, certo? Segundo a teoria do Charles Darwin, esse é o processo de evolução do homem, certo? Segundo a maioria dos cientistas. Vamos lá, aqui está, certo? Então, nessa evolução, nós temos o Homo habilis, nós temos o Homo erectus, o Homo de Neanderthalis e o Homo sapiens, que seria, no caso, a nossa espécie, ok? Que é, no caso, a nossa espécie. E nós temos aqui algumas divisões temporais, ok? Vou passar aqui adiante. Nós vamos dar uma explanação muito por cima sobre essas espécies, tá? Vamos lá. Nós temos aqui o Homo habilis, que é esse rapazinho aqui, segundo a teoria da evolução, certo? O Homo habilis, o nome que significa homem habilidoso, ou seja, já é uma espécie humana, tá? Um hominídeo, tá? Já é um hominídeo que tem uma certa habilidade com armamentos. Os primeiros armamentos desses hominídeos serão construídos com pedra e madeira, certo? É também um hominídeo que tem o crânio maior que os dos australopithecus e a sua alimentação, vou marcar aqui em verde, a alimentação do Homo habilis era uma alimentação baseada, sua alimentação era baseada em vegetais, frutos e carne. Ou seja, também, além de adquirir os alimentos por meio das frutas, eles caçavam, tá? Professor, mas quais armas eles usavam? Pedras, madeira e etc. Bem, é esse estilozinho aqui que eu coloquei na foto, sabe? Vamos lá, nós também temos o Homo erectus, tá? O Homo erectus é porque ele já andava reto, né? Ereto, vamos lá. O Homo erectus possui um crânio maior, né? Ainda maior que o Homo habilis, ok? E alimentava-se de tudo, principalmente de carne, ok? Da África, ele se deslocou rumo à Europa e à Ásia. Aprendeu a produzir fogo, tá? Então, nesse período do Paleolítico, já tem-se uma habilidade com fogo, tá? Então, nós temos as armas eram pedras, eles faziam armas de pedras e de madeira. Nós já tínhamos também uma habilidade, né, uma certa habilidade, um certo domínio com fogo, certo? Olha, aprendeu a produzir fogo batendo uma pedra contra outra e até obter faísca, tá? Ou esfregando um graveto em uma tabuinha de madeira, fazendo aquele processo que algumas vezes a gente vê nos filmes, tá? Então vamos lá, nós falamos um pouco sobre os Homo habilis, que já era um hominídeo que tinha uma certa habilidade, caçava. Falamos também sobre os Homo erectus, certo? Que já era um hominídeo mais evoluído, tá? A sua capacidade craniana já era maior, tá? Passar aqui adiante e nós temos vivendo em um mesmo período aí, segundo alguns cientistas, nós temos o Homo de Neanderthalis, tá? Ou Homo neanderthalensis, certo? Vamos lá. Também conhecido como o homem neandertal, viveu entre cerca de 150 mil anos a 30 mil anos atrás, certo?
Um fóssil dessa espécie foi encontrado no Vale de Neander, por isso que é chamado de o homem de Neandertal, certo? Neandertal. Possuía um crânio grande e usava peles de animais. Aqui a gente já consegue perceber que, muito devido àquele deslocamento, né? Eu sei que vocês sabem, tá? Que o berço da humanidade é a África, segundo os grandes cientistas, né? Segundo os grandes arqueólogos, historiadores e etc. Certo? Então, a partir da África, os seres foram, né, se locomovendo pelo mundo. Logo à frente, eu tenho um mapa que vai abordar isso, tá? Por isso que diz aqui, ó. Então, o Neandertal já usava pele de animais, certo? E foi uma das primeiras espécies a se adaptar ao frio. Por isso que ele usou pele de animais para o ambiente frio da Europa, certo? Vamos lá. Além disso, cuidava dos velhos e doentes, realizava alguns rituais de sepultamento. Professor, mas como é que esses caras sabem disso? Como é que você sabe o que é que acontecia, sei lá, 15, 30 mil anos atrás? Tudo isso devido às mensagens que esses povos deixaram para nós. Os fósseis. Os fósseis, eles falam, certo? Então, em algum momento, os cientistas encontram, os pesquisadores encontram fósseis, estudam esses fósseis, né? Estudam toda aquela área e descobrem que esses fósseis tinham 30 mil anos, 20 mil anos, tá? Vamos lá. Vou passar adiante, ok? Nós temos aqui, um minuto aqui, esse aqui. Nós temos aqui o Homo sapiens, certo? Provavelmente o Homo sapiens conviveu com o Homo neanderthalis, ou seja, provavelmente nós vivemos com aquela outra espécie do slide anterior, tá? Os primeiros indícios da existência do Homo sapiens foram encontrados na caverna de Cro-Magnon, na França, tá? Em 1868. A nossa espécie, claro, Homo sapiens, é a mais alta e com maior capacidade craniana, além de confeccionar armas, ferramentas mais bem elaboradas. Os Homo sapiens é a única espécie de hominídeo, certo? Dentre essas que falamos, capaz de construir cidades, utilizar linguagem simbólica e complexa, certo? Realizar rituais religiosos e praticar a agricultura. Okay? Então, esse processo de evolução até o Homo sapiens foi fundamental para que possamos estar aqui até hoje desse modo, tá? Lembrando, segundo a teoria do Charles Darwin, o homem é um processo evolutivo ao longo do tempo, certo? Passar adiante. Nós temos aqui o processo de imigração, processo migratório, certo? Vamos lá. Espero que estejam entendendo, certo? Vamos lá. Nós temos aqui o berço da civilização, certo? A África, ok? E a partir da África, os hominídeos, os neandertais, etc., saíram fazendo provavelmente essa rota aqui, certo? Veja aqui embaixo. Prováveis rotas do ser humano para a América. O objetivo dessas prováveis rotas é descobrir como o homem chegou aqui à América, certo? Como o homem chegou na América do Norte e aqui na América do Sul, ok? Vamos lá. A provável rota a mais difundida seria a rota do Estreito de Bering. Então o homem saiu da África, saiu povoando a Europa, saiu povoando a Ásia, passou pela Sibéria, e aí em um período onde o Estreito de Bering, há 40 mil anos atrás, mais ou menos, entre 40 a 13 mil anos. E durante esse período, houve uma espécie de descongelamento, tá? Congelamento, desculpa, e aí os seres humanos conseguiam passar aqui nesse Estreito de Bering. Hoje não tem como mais passar andando de uma ponta a outra, certo? Mas antes, há uns 20 mil anos atrás, ainda dava. Por isso que existe essa provável rota, que o homem saiu da África, povoou a Ásia, a Sibéria e veio, aqui, seguindo essa linha, para o Alasca, depois para a América do Norte, América do Sul e etc. Certo? E existe também uma segunda provável rota, tá? Que é a rota da Polinésia, que diz que no período
do Mesolítico por aí, né, que é um período que já há construção de canoas, etc., que diz que o homem saiu povoando de ilha em ilha. Tá? Então ele foi para a Oceania, foi para Nova Guiné, né, foi para as Filipinas e saiu de ilha em ilha povoando até pegar a rota da Polinésia e chegar à América do Norte, certo? Chegar à América do Norte. Essa é uma das prováveis rotas, ok? Vou passar adiante. Vamos ratificar as informações, certo? Vamos lá, ó. A teoria do povoamento pelo Estreito de Bering, aquele primeiro, né? Aceita no ano de 1930, tá? Que houve a descida de pelo menos 120 metros nos níveis do oceano, devido à grande concentração de gelo nos continentes na altura da era glacial. Lembra que eu falei 40 mil anos aí, mais ou menos? Então, em 40 mil anos, a Beríngia ficou visível, tá? Então, é uma área que os continentes americanos eles fazem contato, ok? Nós temos também essa outra rota da Polinésia, falei também, uma teoria do antropólogo francês Paul Rivet, que em 1943 os primeiros homens, foi desenvolvida nesse período, e aí ele diz que os primeiros homens chegaram à América e vieram da região da Austrália, certo? Região que divide a América de ilha em ilha. Lembra que eu falei da segunda teoria, né, desse povoamento da América? Que o homem foi lá de ilha em ilha. Pessoal, mas já havia embarcações, nesse período já foi descoberto que existiam canoas, pequenas canoas, e que o homem se aventurava em alto mar, certo? Aqui, ó, canoas rústicas, e chegaram ao continente americano. Lembrando, essa migração, ela é sempre em grupo, certo? Então, duas, quatro, grupo aí eu digo quatro, cinco pessoas fazendo essa migração, certo? Vou passar aqui mais adiante. E nós temos, pessoal, o primeiro período, assim, a divisão temporal, né, que é dividida. Nós temos, desse período das sociedades ágrafas, nós temos Paleolítico, temos o Mesolítico, temos o Neolítico e temos a Idade dos Metais, certo? Vamos lá. Você pode chamar de pré-história ou sociedades ágrafas. Pré-história ou sociedades ágrafas, certo? Sociedades ágrafas quer dizer que são sociedades sem escrita, ok? Mas essas sociedades, elas deixaram sim uma escrita, que são essas pinturas rupestres, certo? Isso aqui é uma forma de escrita, certo? Vamos lá, Paleolítico. Nós temos no Paleolítico artefatos rudimentares, ou seja, artefatos de pedra, certo? Nós temos a utilização de ossos para criar armas. Nós temos aqui o modo de vida de caçadores e coletores. Temos o nomandismo, ou seja, as pessoas viviam em uma região e quando aquela região tinha alguma escassez de alimentação, elas iam para outra região, certo? Então viviam é, indo de uma região a outra, ok? Nós temos a divisão do trabalho por sexo, pela questão sexual, ou seja, o homem ia caçar ou trazer a alimentação, né? E a mulher ficava para cuidar ou da coleta de frutas e para cuidar dos filhos, certo? Não havia propriedade privada, certo? Os abrigos eram abrigos naturais e nesse período houve um controle do fogo, certo? E nós temos também as pinturas rupestres. Coloquei aqui essas imagenzinhas, né? Que a moça que vive no Paleolítico vai dizer o seguinte: você pode também chamar Idade da Pedra Lascada, certo? Vamos lá. E aí, amor? Como foi a caça? Ruim, pacas. Tem de matar um leão por dia. Aí ele pergunta para a moça, né? E a coleta? Mal, um tremendo abacaxi. Então você veja que há uma divisão de o que fazer, né? Uma divisão de trabalho, certo? Eu coloquei mais aqui o modo de vida deles, tá? E não esqueçam que a forma de vida deles, eles deixaram nas cavernas, certo? Pinturas e tal, pinturas rupestres. Aqui nós temos o modo de como eles faziam para
para criar as armas, certo? Vocês dão uma pausa aí quando estiver vendo, ou no slide também. Eu vou disponibilizar o material para vocês. Vocês dão uma sacada lá. Vamos lá. Nós temos um período aqui chamado de Mesolítico, que é o período de transição, que vai ser datado de 35 mil a 10 mil anos atrás. E agora eu vos indico a vocês assistirem o filme 10 mil anos atrás. Certo? É um filme muito bom. Você vai ter uma noção básica, vai perceber que o filme já tem uma sociedade hierarquizada, já tem a construção de algumas pirâmides. Você pode ver o modo de caça dessas pessoas. É bem interessante o filme. Vamos lá. O fim do Paleolítico é marcado pelo aperfeiçoamento de técnicas. O Mesolítico, pessoal, é a transição do Paleolítico para o Neolítico, certo? Vamos lá. Nesse período nós temos a invenção da flecha, do arco e flecha, certo? E nós temos aqui a invenção da canoa, que é a invenção mesolítica. É nesse período que os cientistas dizem que é a provável rota pela Polinésia, né, onde os homo sapiens usam as canoas para sair de ilha em ilha, certo? Passar aqui adiante. Nós temos também a iniciação de produção de algumas cerâmicas, cultivos de planta e outras coisas mais. Então já havia um controle da agricultura, tá? A partir do período do Neolítico, vai haver um controle melhor da agricultura. Então o homem vai começar a perceber que ele não mais precisa estar vagando pelo meio do mundo correndo perigo, certo? Vamos lá. Nós temos aqui, já no período Neolítico, certo? No período Neolítico nós temos fabricação de artefatos mais cortantes, certo? Aqui estão esses artefatos, vou mostrar aqui, marcar. Esses artefatos aqui já são mais bem elaborados, ok? Nós temos aqui nesse período o domínio da agricultura, certo? O desenvolvimento da agricultura. Sobre a agricultura, vamos ler esse quadrinho aqui. Veja só. Olá, sou o Homem do Neolítico. Vocês devem me conhecer de documentários, de paleontologia e do filme, repito, 10 mil anos antes de Cristo. Vocês precisam assistir esse filme que é muito bom. Vou explicar como as coisas acontecem aqui. Então vocês percebam aqui nessa charge que é o encontro de alguém que vivia no Paleolítico com alguém que vive no Neolítico, certo? O cara aqui que vive no Paleolítico vai dizer a almofadinha, porque esse estilo de vida é um estilo de vida mais fácil se comparado ao Paleolítico. Percebam isso, tá? Vamos lá. O mais importante é que a gente não sai por aí procurando comida, certo? Criamos nosso próprio almoço onde vivemos. E aí as pessoas do Paleolítico ficam, nossa, que legal e tal. Entendeu? Então isso é extremamente fundamental. É a partir daí que vai se surgir as pequenas cidades, as primeiras cidades. A partir da sedentarização, o homem não vai mais correr tanto risco de vida, né? De estar saindo por aí caçando e etc. Vai-se também acontecer um aumento da população. Vai haver uma maior geração de filhos, as pessoas vão se alimentar mais, as pessoas vão viver mais, certo? E vai haver mais um tempo para ficar ocioso, para pensar na vida. Não é porque você planta ali, colheu, e aí você vai ter um certo tempo também para pensar nas outras questões do mundo, certo? Vamos lá. E aí nós temos, ó, enterramos sementes e elas viram plantas para a gente comer. E controlamos a reprodução dos animais para começarmos a comer sua carne. Certo? Aí o pastoreio, né, a criação de ovelhas e tal. Aí veja que o cara que ainda estava no Paleolítico vai dizer. Como podemos entrar nesse tal Neolítico, né? Com a cara, nossa, que legal. Aí a mocinha aqui vai dizer, acabou a miséria. E realmente, se comparado, né? Você perceba, é um controle das questões domésticas. Você não precisa mais estar saindo pelo meio do mundo aí, se aventurando em aventuras. Você pode criar a ovelha, né? Criar uma galinha ali mesmo, tá? Vamos lá, então nós temos o sedentarismo, que é isso aí, tá? Produção excedente, o aumento da população e a média de vida, tá? O aperfeiçoamento da cerâmica, nós vamos ter também o arado de bois, certo? Barco à vela, carros de roda, certo? E é também o início das construções,
das casas, tá? Nós temos as construções de casa de madeira, de barro e etc. Tá? É aí, pessoal, vou marcar de vermelho. É nesse período também que vai surgir os primeiros vestígios das cidades, tá? Eu digo cidades amontoadas de pessoas, né? Vilas, pequenas vilas, certo? É a partir daí que irão surgir as pequenas vilas, certo? A partir desse momento, as pessoas vão começar a viver em sociedade, vamos dizer assim. Tudo isso, essas questões são mais fortes na região do Crescente Fértil, certo? Sobre a região do Crescente Fértil, nós iremos estudar em um outro momento mais adiante. Tá? Aí vocês vão perceber que é uma região onde há rios, tá? É uma região bem fértil mesmo, por isso que é chamado o Crescente Fértil, tá? Uh, então, nesta aula de hoje é isso, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre a idade dos metais, certo? É isso e até a próxima aula.